das primeiras capacitações, com o primeiro pessoal de campo, e é sempre as mesmas dúvidas que o pessoal tem e tal. Então a ideia nossa hoje aqui é facilitar um pouco o entendimento de vocês do que é o trabalho propriamente dito, tanto para os técnicos de campo, quanto para a parte de coordenação. Tem atividade de coordenação, atividade para técnico de campo, então eu quero passar isso para vocês. Eu e o Gabriel, além de nós dois termos formado na mesma faculdade, eu formei 40 anos depois dele, me formei em sócio como ele. Ele não fez apresentação, eu já sou mãe de fazer apresentação, formalzinho, certinho, depois quem quiser pegar, eu passo a apresentação. Ele não faz apresentação para não dividir, entendeu? Ele é malo. Vou pedir licença para a professora Laura Jane, que é da parte ambiental, porque eu vou falar agora um pouco da parte ambiental. Como foi falado hoje de manhã, pessoal, um dos eixos principais do projeto é a parte ambiental. Então o que eu vou passar para vocês aqui é a base legal, algumas leis, que depois eu vou dar uma pincelada, claro, depois de uns 30, 40 minutos. E depois, gente, vocês vão ter que pegar essas linhas mesmo e estudar mesmo, trabalho de estudo, dedicação, ler o artigo, ler tal. E depois da parte ambiental eu vou falar um pouco sobre o planejamento das ações de campo, que aqui é praticamente o trabalho. O que eu faço para ir para o campo, o que eu preciso para ir para o campo, o que eu vou encontrar no campo, como é que vai ser minha atividade lá, tal. Então primeiro eu vou fazer a parte ambiental, depois essa parte do campo. Pessoal, vocês receberam o material, é muito importante, pessoal. Esse tipo de material a gente está recebendo, no nosso caso lá a gente não tinha material nenhum. A gente teve que desenvolver um material. E até hoje ele é muito precário. Esse material aqui é muito bom que vocês entendam, que leiam, para poder saber o que eu preciso responder em cada questão. No domingo nós vamos fazer essa atividade. No domingo nós vamos para a parte de formulário, vamos preencher o formulário. Nome do ocupante, RG, CPF, o que ele produz, qual que é o problema, tal. Domingo, a parte do tarde do domingo é essa, fazer essa atividade. Eu vi as pessoas se apresentando aqui, queira ou não, para quem é da área agrícola, pecuária, florestal, tem um pouco mais de habilidade nessa questão porque é mais da área. Mesmo assim, tem que estudar. Quem não é da área, pessoal, é um trabalho dobrado para poder conseguir entender a nomenclatura. O que é uma pastagem perene, o que é uma pastagem permanente, o que é uma pastagem, o que é o confinamento, o que é a pastagem degradada, o que é o desmate. Então, quem não é, tem que estudar mesmo para poder entender isso daí. Pessoal, então, basicamente, a base legal do licenciamento é o novo Código Florestal, o PRA e o CAR. Nós vamos tratar aqui de quatro legislações, então a Constituição Federal, a Lei 12.651, que é o novo Código, o Decreto Presidencial 7830 de 2012, que fala sobre o CAR e o PRA, e a Instrução Normativa número 2 de 2014 do MMA, que fala sobre o SICAR, o CAR e o PRA. Então, assim, essa é a base legal do nosso trabalho. Existe isso da parte ambiental. Só um parêntese. Como eu estou vendo, vocês vão trabalhar em 12 estados. No Mato Grosso nós tivemos um problema. A gente tinha o SICAR, no meio do nosso trabalho, falando, agora vocês vão ter o SINCAR. Então nós tivemos que mudar a nossa ferramenta, No caso de vocês, cada estado vai ter que verificar como que é a legislação. Aí eu não sei como é que a coordenação está vendo, talvez junto aos coordenadores, de fazer um meio de campo com a SEMA, no caso do Mato Grosso é a SEMA, o órgão ambiental do estado, para poder ver o que eles vão exigir de assentamento, para em cima disso colocar no formulário. Então, eu vou passar aqui o exemplo do Mato Grosso, mas depois cada estado, tem estado que não fez nada no estadual, é só o SICAR. Então, se é o SICAR, nós já estamos contemplando o SICAR. Então, pessoal, desde a Constituição Federal de 88, o artigo 225 já diz a questão do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo o seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, na Constituição Federal já tem dizendo que nós temos que preservar o meio ambiente. E dessa Constituição Federal é que saiu o Código antes dela, o Código 67, e agora depois o novo Código Florestal. No novo Código Florestal, que é a Lei 2.751. Toda a propriedade rural tem a sua função social, por isso precisa manter um percentual mínimo de área de vegetação nativa, a área de preservação permanente e a área de reserva legal, obedecendo os dispositivos do artigo 4 e do artigo 12 do Código. Isso, pessoal, o que eu acho que vocês vão ter que fazer é baixar o novo código e estudar um pouco, ler essa instrução, ver o que ele está dizendo, o que ele está querendo dizer.
que eu vou dizer aqui são só alguns assuntos que eu considero importantes. No artigo 18 e 19, ele fala sobre o CAR. É normatizado pelo Decreto 7.830 de 2012 e pela Instrução Normativa número 2 do DNMA de 2014, que é a forma de substituir as antigas averbações de reserva legal. Quem lembra antigamente, o pessoal que fazia a averbação, você tinha que averbar na margem da matrícula a reserva legal. Então a reserva legal constitui de um pedaço assim, assim, assado e tal. O CAR veio para fazer isso. Ele usa a geolocalização para você falar, minha reserva legal vai ser em tal lugar. É uma informação geoespacial. Antigamente você averbava na matrícula isso, né? Então é um registro eletrônico de abrangência nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. O CAR é dispensável para aderir ao PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental. Todos os imóveis rurais deverão estar inseridos no cadastro, alimentado pelo Estado ou pelo município. Novo prazo, né? Até 31 de maio, ele era até 31 de dezembro de 2017, como não terminou, ficou até 31 de maio de 2018. Os objetivos que foi instituído pela lei, pessoal, é o controle, monitoramento e planejamento do imóvel rural, registro declaratório da reserva legal, que eu falei da averbação, você vai, cada imagem vai dizer onde que é a reserva, e o combate ao desmatamento, entre outros objetivos do CAR. O que o Gabriel comentou? O que o governo fez? Ele não falou que era obrigatório, ele foi impossibilitando. A pessoa que não tem o CAR não pode ter crédito agrícola. Primeira coisa que o pessoal, quando vai lá no banco pegar o dinheiro do Pronaf, qualquer um, é ter o CAR. A gente fala ter o CAR, mas a gente sabe que não é o CAR. Aqui é o protocolo, que eles levam lá é o protocolo. O CAR analisado lá no Mato Grosso é muito pouco. De 100 mil CAR, teve 2 mil analisados. Né? Então o que o pessoal tem muito é o protocolo. O pessoal pagou para fazer o protocolo. Porque aquilo que tem que ser analisado, o que vai dar de reserva, vai dar é outra história. Cumprimento de penalidades e emissão de CRA. CRA é cota de reserva ambiental. Isso é mais propriedade particular. Quando você tem uma área de reserva maior do que você é obrigado. Então você pode ou desmatar de lá, ou você pode aquela cota, você pode negociar. Então, dentro de assentamento não tem essa opção. Então, vamos lá, vamos para as duas áreas principais, pessoal. APP e área de reserva legal. APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Essa é a decisão. É como se fosse no Aurélio, né? Quando você baixa do Aurélio, é isso que quer dizer APP lá. Nada mais é APP, pessoal, do que as matas ciliares. As principais são em volta de rios, né? Rios em volta de lagoa, em volta de nascentes, são as principais. Mas existem outras. APP de tabuleiro, de topo de morro e tal. No nosso caso, a gente pensa mais na questão dos rios, né? Quando a gente fala isso dentro dos assentamentos, a gente mostra vários exemplos lá de assentamentos no Mato Grosso antigos, que o pessoal desmatou as APPs e agora não tem água. E aí a gente conta o exemplo, lá do São Cristóvão, em Guarantã, tal. Então, a importância da APP. Aí os agricultores começam a pensar, né, por que eu preciso ter? Então, aqui é o artigo 4º, né, do Código Florestal. Então, ele fala, na nascente, 50 metros no raio de APP. Depois eu vou falar das exceções, isso aqui é a regra geral. Nascente, 50 metros. Se o rio tem menos de 10 metros, 30 metros de APP, de cada lado. Se o rio tem 10 a 50, 50 metros. Se o rio tem 50 a 200, 100 metros. Se ele tem 200 a 600, 200. Então, conforme vai aumentando a largura do rio, vai aumentando o tamanho da APP. Para as pequenas propriedades, pessoal, tem coisa que é a exceção, que é a tal da escadinha. Vou mostrar para vocês aqui para frente. Aí fala do reservatório artificial 30 metros, reservatório natural 50 metros. Aqui tem uma imagem que mostra, tem um córrego, né, menos de 10 metros, teria que ter 30 metros de APP em volta, né? Então no caso, vamos dizer, talvez teria 15, então teria 15 metros, teria que refazer aqui, um pedaço aqui, entendeu? Da nascente, 50 metros, então talvez uma borda aqui teria que refazer da nascente. Que caso você pode suprimir a vegetação de APP? No caso de utilidade pública, por exemplo, vai instalar uma hidrelétrica, vai ter que tirar a APP, aí você pode ter essa utilidade pública. Interesse social ou baixo impacto ambiental. Agora pode, antigamente não podia, mas agora pode até o bebedouro de água do rio, do gado. O gado hoje pode acessar o rio, antes na lei não podia, desde que ele não faça erosão. Então tem que ser tratado assim, o gado pode acessar o rio. Antigamente o pessoal deixava fazer erosão, então isso não pode, mas o gado pode beber água no rio. Então é uma atividade de baixo impacto ambiental.
Outras APPs, como eu falei, pessoal, borda de tabuleiros ou chapadas, então são 100 metros em projeções horizontais, né? Encostas, ou partes dessa com declividade superior a 45 graus, né? Cada 1 metro você anda para frente, você anda para cima 1 metro. Então, por exemplo, isso aqui é APP. Topo de morro, montes e montanhas, né? Com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior de 25. Então, é o topo superior do morro, né? São APPs difíceis de identificar em campo, difícil de identificar em escritório, né? Então, isso aqui é mais com aparelho, com estação total, tal, você consegue diagnosticar, então é mais complicado, né? E também a altitude superior a 1.800 metros também, em relação ao nível do mar, tudo é APP. Existe uma outra área, pessoal, que é a área de uso restrito, que é as áreas nas quais sua utilização sofre restrições, mas que não são consideradas APP, que é pantanais e planícies pantaneiras e áreas com declividade entre 25 e 40. Então, aonde é maior de 45 é APP, de 25 a 40 é a área de uso restrito. Como é que eu estou falando? É difícil identificar isso em campo, para a gente pegar uma trena, medir, vamos ver quanto metro dá, se deu 25, deu 24, deu 23, então é difícil de determinar isso em campo. Então, APP, né? Agora a área de reserva é legal, pessoal. Vamos lá. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse, delimitada nos termos do artigo 12 do Código Florestal, com a função de assegurar o uso econômico, de modo sustentável os recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Essa é a definição de área de reserva legal. Se o produtor quiser saber o que é reserva legal, você tem que ler isso aqui para ele. Não, você não tem que ler isso para ele, você tem que interpretar isso aqui para falar para ele por que ele tem que guardar a reserva legal. O que são áreas de reserva legal? Elas são divididas em fitofisionomias, pelos biomas, na verdade. Então, 80% da área de reserva legal, 80% em propriedades rurais localizadas na área de floresta, seria essa verde. 35% na área de cerrado, seria essa. E 20% nas demais áreas. A gente sabe que estamos tratando aqui com diversas realidades, né? No caso nosso lá do Mato Grosso, nós estamos trabalhando só no norte do Mato Grosso, nós estamos com 80% de reserva. Então é uma situação complicadíssima. A gente já conhece outro pessoal que está trabalhando com um projeto parecido com esse em Minas Gerais, que aqui já é 35% de reserva, já é uma facilidade, né? Para a agricultura familiar foi previsto na Lei 12.251, que é o novo Código Florestal, o processo simplificado em relação ao cadastramento. E também algumas exceções para a recuperação de APP. Os imóveis rurais de até 4 módulos com ocupação antrópica e pré-existente a 22 de julho de 2008. Então, o que é importante? Pequeno imóvel, que é o quê? Até 4 módulos, vou falar o que é um módulo ali para frente, e que o desmatamento tenha feito antes de 2008. Porque se caiu depois de 2008, o desmatamento, o desmate, ou o que ele fez, já cai já não sai da exceção. Porque a exceção é para atividade antrópica antes de 2008. Então, nas áreas desmatadas antes de 2008, com propriedades de menos de 4 módulos, são exigidos faixas de vegetação nativa nas margens dos rios a partir do leito regular. A regularização não dependerá da largura do rio. Lembra que eu falei na lei normal? Conforme o rio vai aumentando a reserva. Aqui não. É de acordo com o tamanho da propriedade. Propriedades maiores tem que ter maior APP. Propriedades menores, menos APP. O rio tem 50 metros. Se é uma fazenda de 1.000 hectares, eu tenho que ter lá 200 metros, 50 metros de APP. Se é um lote de 40 hectares, é 5 metros de APP. Então a APP é variável. Eu tenho uma APP grande, APP pequena, APP grande. É um pouco meio ilógico de pensar que é o mesmo rio, mas é de acordo com a propriedade e o tamanho de reserva que eu preciso ter, de APP que eu preciso ter. E é permitido consociar espécie nativa com exótica, espécie que não são nativas da região, e dependerá do tamanho da propriedade pequena. Então o que acontece? É uma outra facilidade, pessoal, é utilizar a exótica. Quem é da área florestal aí sabe, a muda nativa é muito caro. Para comprar muda, fazer vegetação com muda é muito caro. E outra opção de você usar a exótica é porque você pode talvez ter alguma fonte de renda, usando uma frutífera, alguma coisa nesse sentido. Módulo, que eu disse que é menos de 4 módulos, pessoal, módulo fiscal é uma unidade de medida agrária usada no Brasil, instituída pela lei lá de 79 e é expressa em hectares. E é variável sendo fixado em cada município. Cada município tem uma medida. O que ela é levado em consideração? Tipo de exploração predominante, renda obtida e outras explorações. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo do Mato Grosso, mas cada estado tem o seu.
Então nós temos, aqui em Cuiabá, por exemplo, o módulo é 30 hectares. Quando eu vou para o norte do Mato Grosso lá, o módulo já é 100 hectares. Normalmente, pessoal, um lote de assentamento é um módulo fiscal. Pelo menos lá no Mato Grosso nós temos esse negócio. Os assentamentos aqui têm 100 hectares, os assentamentos aqui têm lotes, né, tem 90 hectares, os assentamentos aqui têm 70, 80 hectares. Então, de acordo com o módulo, é mais ou menos isso. O módulo seria o que a parcela mínima de uma família tem que ter para poder sobreviver. Então, o NUCRA vai lotear o quê? O que seria o módulo, né? Que é essa medida aqui. Então, pessoal, tem uma tabela, depois desse material vocês podem olhar. Isso aqui é um resumo das exceções, né? Então, tipo de APP, no caso margem de rio, propriedade de até um módulo fiscal, que seria, vamos lá, se for 100 hectares, até 100 hectares. A exceção, tipo assim, o que eu tenho que ter de APP? Margem de rio, 5 metros. Se é de 1 a 2 metros, 8. Se é de 2 a 4 módulos fiscais, 15. Essa é a tal da escadinha, 5, 8, 15. Quando vocês forem conversar com o pessoal dos órgãos ambientais, vai falar da escadinha, 5, 8, 15. Que é isso aqui. De acordo com o tamanho da propriedade, do módulo lá, é o tamanho da APP que eu preciso ter. No padrão, o que é? É o tamanho da largura do rio. O rio até 10 metros de largura, 30 metros de APP de cada lado. De 10 a 50, 50. E aqui vem a exceção. Então, assim, pessoal, a exceção veio para contribuir com o pequeno proprietário, com o assentado ou com os chacareiros. O que acontece? Se fosse uma propriedade bem pequena e passa um rio lá, e está do lado do rio grande, vamos pensar, o rio, eu não conheço os rios aqui da região aqui, tem o rio Paraíba do Sul, é um rio grande. O rio lá tem 150 metros. Eu tenho que ter 100 metros de APP de cada lado. Se o cara tiver uma chácara de 100 por 100, a propriedade inteira dele é APP. Simples. Então, como ele for menos de um módulo fiscal, o APP dele é 5 metros. Mesmo no Paraíba do Sul, é 5 metros. Nascente, normal, é 50 metros o padrão. Agora, aqui, na exceção, o que? Ficou 15 metros. Todas as nascentes dentro de pequena propriedade, 15 metros. Então, dentro do assentamento da nascente, 15 metros. Só um detalhe, pessoal. Para desmatamentos antes de 22 de julho de 2008, não é para novas conversões, tá? E aí tem lagoa natural, tem reservatório e tal. Eu vou passar aqui os mais importantes, mas depois vocês podem pegar essa planilha e podem ir. Então, assim, curso d'água. Por exemplo, tem 10 metros, até um módulo, que seria, vamos lá, até 100 hectares, por exemplo, que eu estou dando, 100 hectares, um lote, 100 hectares. Qualquer largura do rio é 5 metros de APP. Pela lei seria 30, né? A exceção me deixa fazer 5. Se é 2 módulos, pessoal, 2 módulos seria 200 hectares. Qualquer largura do rio, 8 metros de APP. E de 2 a 4, 15 metros de APP. 5, 8, 15. Largura do rio, 5, 8, 15. É de 1 a 2, de 2 a 4. Propriedades com mais de 4 módulos, já são fazendas e tal, aí tem a largura, aí depende mais da largura do rio, né, tal, então não entra com um outro detalhe. Acima de 10 módulos também, tipo, acima de 1000 hectares, por exemplo, já teria já uma outra forma. Nascente, área desmatada antes de 2008. Propriedade com menos de 4 módulos, é exigida uma faixa mínima de vegetação nativa do entorno e olhos d'água permanentes, perenes, de no mínimo 15 metros, e é permitido consórcios nativos exóticos. Propriedades com mais de 4 módulos é 50 metros, né? E não é permitido nativa de exótica. Aqui, pessoal, olhos d'água permanentes e perenes. Olhos d'água intermitentes, pessoal, que é aquele que brota água uma época do ano, a nascente, pelo código, não é obrigado a ter APP nela. Naquela nascente, por exemplo, só brota água na época das águas. Está chovendo agora, aí tem água. Na época da seca tem água? Não, não tem. Então, na nascente não é obrigatório ter. Mas no corpo d'água intermitente, sim. Então, até é difícil de entender, porque se eu não preciso ter na nascente, porque eu vou ter no corpo d'água de girar na época do ano. Mas é assim que está no código, né? E outro detalhe, em rios efêmeros, como o Gabriel falou aqui, o que é o efêmero, pessoal? É o corpo d'água que escorre água quando chove. Choveu, escorre água, enxurrada. Aí no código fala, ali eu não preciso ter APP. No corpo d'água efêmero. Então aqui tem uma imagenzinha, né, nascente, ó, 15 metros, né? Pela lei normal seria 50, né? 15 mais 35. As nascentes, olha, intermitentes, total não precisa de vegetação nativa. Aqui tem um exemplozinho aqui de nascente intermitente.
Lagos e lagoas naturais. Propriedades com menos de 4 modos. Isso, pessoal. Lembrando, desmate antes de 2008. São espaços de vegetação nativa nas margens dos lagos e lagoas naturais que variam de acordo com o tamanho da propriedade em módulo fiscal. De 1 a 2, de 2 a 4. É permitido consociar nativa com exótica. Então, até o módulo, pessoal, lâmina dada, maior que 1 hectare, 5 metros. No código normal falava de 100 metros. Por que maior que 1 hectare, pessoal? Porque menor que 1 hectare não é obrigatório ter APP. Entendeu? Então, por ser maior que 1 hectare. Então, menos de 1 hectare você não precisa ter APP. De 1 a 2, 8 metros. De 2 a 4, 15 metros. 5, 8 a 15, de acordo com o tamanho. E propriedade com mais de 4 módulos, aí é 30 metros. Por esses módulos não é permitido o plantio de espécies exóticas e tal. Mas mais de 4 módulos, pessoal, no caso seria lá 400 hectares no Mato Grosso. Então, vai depender do tamanho de módulo onde cada um vai trabalhar, certo? Brejos ou veredas, eu não sei, cada região vai chamar de um lugar. Um vai chamar de brejo, outro vai chamar de vereda. Propriedades com menos de 4 módulos. É exigida uma faixa de vegetação nativa no entorno da vereda de 30 metros. A partir do espaço permanentemente brejoso. O espaço que fica brejoso o ano inteiro, 30 metros de APP em volta. E é permitido consociar nativa com exótica. Em mais de 4 módulos, tem que ter 50 metros e não é permitido nativa com exótica. Então essa é a diferença. Então aqui é um resuminho. Ó. Vamos lá. Essa aqui é uma propriedade, já tem um módulo. Essa é de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 10 e acima de 10. Então aqui tem a nascente, 15 metros. Para todos são 15, tá vendo? Só para o maior de 4 que já é 50. Que a exceção é até 4 módulos, né, pessoal? Lagoa, 5, 8, 15. De 1 a 2, 2 a 4. Rio, 5, 8 a 15. Então fica fácil de memorizar. A propriedade tem 150 hectares, o módulo é 100, então é de 1 a 2. De 1 a 2 vai dar aqui. Nascente 15, Lagoa 8, Rio 8. Então, novo Código Florestal, deu uma pincelada rápida, pessoal. Mas eu estou falando, isso aqui não é coisa que vocês vão pegar hoje e aprender. Tem que pegar, baixar na internet e estudar mesmo. Tem a propriedade disso aí. Vocês acham que não? O cara lá conhece da lei. Ele não sabe os termos técnicos. Ele pergunta, ele fala assim, mas a lei agora me deixa eu fazer tal coisa. O cara te testa, te testa. Então, se você não estiver bem preparado com... O que é embasamento? Embasamento técnico e embasamento legal. Você sabe o que eu estou falando? Isso aqui está na lei. Não é eu que estou criando, não estou trazendo problema, eu só estou te mostrando que está na lei. A instrução normativa número 2 do MMA, pessoal. Essa é uma outra instrução que baliza o nosso serviço. Dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do SICAR e define os procedimentos gerais do CAR. Então, no capítulo 4 dessa instrução, está lá, seção de assentamentos de reforma agrária. Artigo 52. Será de responsabilidade do órgão fundiário competente a inscrição no CAR dos assentamentos de reforma agrária. Então, pessoal, de quem que é a obrigatoriedade de fazer o CAR do loteamento do lote, do dono do lote? É o do INCRA tem que fazer, ele que é o órgão fundiário. 53. Inicialmente por meio do registro do seu perímetro e posteriormente por meio da legislação dos lotes. É a pergunta que aquela mulher fez naquela hora. Ela falou assim, Lavras, é verdade, a Universidade Federal de Lavras foi contratada do INCRA e eles fizeram o CAR dos, eu não lembro o número exato, de todos os assentamentos de reforma agrária do Brasil, mas fizeram dos perímetros, lançaram os perímetros. Então tem lá o perímetro do assentamento, fez o CAR dele, então inscreveu o CAR de cada perímetro. Agora, pessoal, projetos como Rapatra, como Radiz, como o projeto da lá em Minas Gerais, é o projeto que está fazendo o quê? A individualização dos lotes. Nós vamos pegar aquele perímetro que está feito o CAR e vamos dividir lote por lote e vamos responsabilizar assentado por assentado, ou INCRA, ou quem seja para fazer o quê? PRA, praga. Porque quando tem um problema geral, não é de ninguém. Quando eu compartilho isso, eu falo assim, esse é desse CPF, esse é desse CPF, esse é do INCRA, esse é do INCRA, tal. Então o que nós estamos fazendo agora é dando um passo adiante do que já começou a ser feito por Lavras. Continuação. Artigo 54. Para os assentamentos de reforma agrária, o registro das informações ambientais obedecerá aos seguintes critérios. Para assentamentos criados até 22 de julho de 2008, a reserva legal será constituída com a área ocupada com vegetação nativa em 22 de julho de 2008. O que isso quer dizer, pessoal? O assentamento foi criado na década de 90. Quando chegou nessa data aqui,
22 de 2008, o que tinha de mato virou reserva legal. Então é o seguinte, se o lote foi desmatado todo antes de 2008, beleza. Então a APP, nós estamos em relação à reserva legal, né, pessoal? APP é outra coisa. Porque ele desmatou de 2008 para agora, ele desmatou o quê? Desmatou a reserva. Se ele desmatou todo o lote para 2008, esse todo lote vai ser passível de ele ter que recuperar. E se ele não desmatou nada, por exemplo, dos 100 hectares aqui, ele desmatou só 3 aqui só. Os 97 virou reserva legal. Isso nós encontramos no Mato Grosso. Nós já passamos isso para o INCRA, porque gera um problema. Se ele vai ter que reflorestar todo o lote dele, o que ele vai fazer? Ou ele vai encontrar uma outra forma de trabalhar. Lá no Mato Grosso nós estamos sentindo muita dificuldade disso. Porque o cara tem gado, o cara tem a cabeça de gado. Não, você vai ter que tirar o gado e vai pôr bato. O cara não, assim, não é por vontade própria que ele vai fazer isso. Então nós estamos encontrando esses problemas assim. Só uma dúvida, assentamentos de 2008 para trás. O assentamento do Estado tem mais de 2.000 hectares de área de preservação. Área de reserva. Área de reserva. Que é utilizada para gado e para mais nada. Que era a responsabilidade de ter um reflorestamento e não tem. É quem vai fazer ser responsável em florestar ali? Vai ser o INCRA de 2008 para trás? Ou vai ser o assentamento? Ó, essa pergunta, assim, quando você está falando para quando é reserva coletiva. Então, o Gabriel levantou. Lá no Mato Grosso nós estamos com um monte de assentamento com reserva coletiva. E os caras entraram na reserva e tiraram o mato, tiraram a madeira. De 2008 para cá. 2008 para cá, que é pior ainda. E isso vai ter que ser, vai ser objeto do INCRA com os assentados, o que eles vão fazer. Nós, pessoal, em Minas Gerais, a gente não entra em área de reserva legal. Assim, a gente não trabalha numa área, por exemplo, tem lá uma reserva legal, já está no mapa que o INCRA passou para nós, está lá a reserva do assentamento, é uma reserva coletiva. Vamos lá, tinha 1.000 hectares, ele pegou lá 300, virou reserva, e os outros 700 hectares ele loteou. Nós vamos trabalhar nos 700 hectares loteados. Aqueles 300 que era reserva, se nego entrou, confusão, que sempre tem confusão, isso é confusão do INCRA. Nós vamos trabalhar com a área loteada, que eles passam o mapa para nós. Loteada, você vai, no caso desse, você passaria a área que ele vai trabalhar. O INCRA nos fornece o mapa. Sempre a gente trabalha com o mapa que o INCRA. Esse é um grande gargalo, viu, pessoal, que vai estar nos estados aí, ó, junto à coordenação, é conseguir do INCRA os parcelamentos já referenciados, parcelamentos lá no Mato Grosso, nós não temos, é complicadíssimo. Em Minas Gerais, o pessoal trabalhando lá tem todos os mapas já referenciados. Aquilo é uma beleza, quando você põe no tablet, você chega na divisa certinho. Lá no Mato Grosso, eles batem foto. O cara bate foto do mapa lá e manda, ó, esse é o assentamento, pode trabalhar. A coisa mais complicada do mundo, eu já referenciar em cima de uma foto. Então isso é uma dificuldade. Então assim, a gente trabalha dentro dos lotes que nós vamos estar lá. Então tem 70 lotes. A área de reserva legal, se tiver desmatada, no finalmente vai cair no nome de quem está o CNPJ daquela área. Quem quer estar o CNPJ daquela área? É o INCRA. O INCRA que vai ter que assumir a bronca. Ele vai ter que assumir junto dos assentados e tal, mas isso é um passo bem adiante, né, pessoal? Já para os assentamentos novos, criados após o de 2008, a reserva legal será constituída pelos percentuais definidos no artigo 12, que é aquele que eu falei, 80, 35 e 20. Então, o assentamento novo, por exemplo, lá para nós, no Mato Grosso é pior, porque assentamento novo, o cara fez um assentamento em 2014, é 80% de mato. Então, é 80% de mato e 20% que vai lotear para os assentados. Então, é um pouco pior para nós, no nosso caso, né? Pior do ponto de vista dos casos de área, né? Do lado ambiental não. Então, pessoal, isso aqui é o que baliza. Duas coisas importantes que a gente sempre é perguntado. Eu fiz um CAR particular. Por que você está vindo aqui fazer? Isso é básico, é básico. O Gabriel mostrou lá no assentamento que eles foram, tem 90% de CAR feito. Lembrando, aquele não é o CAR, aquele é o protocolo que o cara foi e colocou lá. Aquilo não foi nem analisado. Então, assim, é obrigação do INCRA fazer a individuação dos lotes do assentamento que é do INCRA. Agora, o INCRA demorou para vir fazer. Porque se o INCRA tivesse feito isso muito tempo atrás, o cara já teria.
Acontece que ele não tem, que ele tem o que fazer. Eu tive que pagar. O cara foi, pagou R$1.000, R$2.000 para fazer o CAR, pelo quê? Para ele poder vender um carro, para ele poder tirar financiamento, para ele poder não sei o que, ele fez. Aí você fala, mas então o cara me roubou, esse aqui não vale nada? O que nós orientamos vocês nas palavras? Não, você precisou fazer. O INCRA está vindo fazer agora, mas você precisou. Você não teve que trabalhar com ele? Tive. Esses dados que você fez, eu vou coletar os dados e vou atualizar os dados no banco de dados. Só isso, eu vou atualizar os dados. Porque se você levantar uma leva, não, o cara, na verdade, não podia ter feito o cara em área do INCRA, porque a área de quem que é? A área do INCRA, o cara não tem documento daquela área. E esse protocolo vale de alguma coisa? O protocolo vale. O protocolo hoje vale, para você pegar dinheiro no banco, para você vender, só o protocolo. Porque o que todo mundo tem hoje é o protocolo, não é o CAR. O CAR tem que ser analisado para gerar pendência, ou pode falar tá ok, para vir no termo de compromisso. Eu não sei se o Mato Grosso tem, aqui no estado só tem um assentamento em forma de agrovila, onde eles moram em 1 hectare, e os lotes deles são muito distantes das casas. Influencia alguma? Lá em Mato Grosso não tem, mas em Minas a gente encontrou bastante isso aí. Então em Minas isso acontece, vários assentamentos lá dessa forma. Tem uma agrovila que lá tem meio hectare cada um e tal, e lá na frente tem os lotes deles e tal. Cara, o que nós estamos orientando o pessoal a fazer lá? Mas isso vai estar no material de vocês, tem um documento chamado POP, Procedimento Operacional Padrão. Esse procedimento operacional padrão, pessoal, é algumas regras que a gente combina como vai ser. Como não tem, a gente não vai soltar uma instrução normativa, né? Instrução normativa do RAPATA, a gente não vai fazer, tem que ter o POP. Nesse procedimento operacional padrão, está lá, no caso de encontrar assentamento com agrovila, fazer um cadastro do lote da casa dele e um cadastro lá onde é o lote dele. Tranquilo, isso é tranquilo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é esse POP aí para vocês verem. Que são várias convenções de casos. Encontrei um caso, tal caso. No POP está lá dizendo já como vai ser o procedimento. Por quê, pessoal? A ideia é que a gente uniformize a resposta. No caso que o marido faleceu, eu vou pôr que a mulher é viúva, vou pôr que o filho é o dono do lote, eu vou pôr como? Lá no POP está dizendo. Então, toda vez que encontrar esse caso, todo mundo responde a mesma coisa. E aí, pessoal, o decreto 7.830 que fala do PRA, né? Aqui, pessoal, é o avanço do CAR. O CAR é a primeira coisa, a porta de entrada da regularização ambiental. Depois vem para as outras etapas, que são o quê? Assinatura do termo de compromisso, elaboração do projeto de recomposição de água degradada e alterada, e aí as cotas ambientais. No caso do assentamento não tem, né? Então, assim, quando você faz o cadastro, você vai levantar os dados, esses dados vão para o banco de dados e vão ser mandados para Lavras que vai incluir isso no sistema. Quando for ser feito analisado, isso aí vai ser analisado pelo órgão ambiental de cada estado, não, tá beleza, o CAR está sem pendência, vai sair ter um termo de compromisso, que a pessoa vai se comprometer a recuperar o que tem, ou a manter o mato que tem, porque a pessoa não pode mais ter novas conversões, lembra? O que tinha de mato em 22 de 2008 é reserva. Então se eu tenho 50% do lote de mato, é 50% de reserva. Então vai vir um termo lá para o Carlos, seu parceiro, INCRA, Carlos, vocês vão assinar, beleza. Carlos, tem um pedaço aqui que você desmatou depois de 2008, 5 hectares. Então, o projeto de recomposição de área degradada, que é o outro passo. Então, esse passo está começando a ser implementado agora, o projeto de recomposição. Que saiu, no Mato Grosso saiu o decreto, agora no final do ano, né, que possui as parcelas e tal. Então, termo de compromisso, documento formal de adesão ao PRA, que contém no mínimo os compromissos de manter, recuperar ou recompor as áreas de APP e reserva legal e área de uso restrito do imóvel. Artigo 13. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações relativas à supressão irregular de vegetação, APP e reserva legal. Isso, pessoal, a gente está falando dos embargos. Quando a SEMA embarga uma área, quando você adere ao programa, dizendo que você, não, eu vou resolver meu problema. Então, o que os embargos caem? Para atividades ocorridas antes de 2008. Para atividades depois de 2008, é outro problema. Artigo 16. Atividades contidas no projeto de operação de área degradada e alterada deverão ser concluídas de acordo com o cronograma, tal, que vai ter o cronograma do Prada. Quem é da área florestal já deve ter feito algum Prada, um projeto de operação desse.
A recomposição da reserva legal, de que trata o artigo, deverá atender os critérios estipulados pelo CISNAMA e ser cumprido até 20 anos, abrangendo a cada 2 anos 10%. Então assim, das áreas tem que reflorestar 10 hectares. Então, a cada 2 anos tem que fazer 1 hectare, cada 2 anos 1 hectare. Agora, eu não posso usar os 9, os 8, os 7, os 6, eu não posso usar, mas a cada 2 anos eu tenho que fazer 10%. A recomposição de reserva poderá ser realizada mediante plantio intercalado de espécie nativa e exótica em sistema agroflorestal. Isso é importante, pessoal, porque isso dá a possibilidade do cara ter um uso econômico da reserva legal. Não necessariamente eu só plantar um mato lá que eu não vou fazer nada. O pessoal que é mais da área ambiental aí é um pouco diferente, porque assim, como eu sou agrônomo, eu penso do lado produtivo. Eu sei que tem a parte ambiental, mas eu tenho uma área lá que eu vou ter mato, será que eu vou ter renda para sobreviver? Então se eu puder plantar alguma coisa que eu consiga ter uma renda, eu acho mais interessante do que talvez uma coisa que não vai me dar renda nenhuma. Né? Então o plantio de espécies deverá ser combinado com espécie nativa, exótica ou nativa, né? E recomposta não poderá ser mais de 50%. Também de espécie nativa com exótica, mais de 50% de exótica. Eu vou passar aqui, o Gabriel mostrou aquela hora a página do CAR, mas aqui são as informações obrigatórias. Ó. Quando você entra no programa, quem tiver curiosidade de baixar o programinha lá, todo mundo pode baixar. Você tem 3 tipos de imóveis: imóvel rural de povo e comunidade tradicional, seria tipo quilombolas, e imóvel rural de assentamento de reforma agrária. Esse ícone aqui, quem que pode acessar ele, pessoal? Só quem é o INCRA ou o Intermate lá no Mato Grosso, ou quem é o órgão fundiário. Agora, a maioria eu tenho um lote no assentamento, eu comprei o lote lá, eu sou assentado, mas eu preciso do cara. Eu contratei você fez o cara para mim. O cara entrou em que imóvel aqui? Ele entrou no imóvel rural. Agora, Lavras não tinha feito do perímetro já? Lavras não tinha feito do perímetro? Lavras fez do perímetro. O de Lavras está ok, certo? Eu contratei ele fez do meu imóvel. Ele colocou uma propriedade particular em cima do perímetro de Lavras. Esse CAR vai para frente. Quando ele for analisado, pessoal, simplesmente vai falar: não, esse CAR está em cima do perímetro. Aí quem que pode fazer uma retificação desse CAR, desse perímetro lá? Só o INCRA pode fazer. Aí essa ferramenta, pessoal, está sendo desenvolvida. Oi? Por isso que o Mato Grosso não aceitou o CAR e fez sim. Mas do mesmo jeito ele vai ter que fazer, é o próprio INCRA que vai pôr os dados. O INCRA tem que pôr os dados. E vai por essa ferramenta aqui. Aí aqui que tem, pessoal, é cadastrante, área do imóvel, domínio, documentação, GEL, tal. Todas essas informações, pessoal, estão no nosso formulário. São informações obrigatórias. Vocês vão ver no formulário, pessoal, tem questões que não são obrigatórias e obrigatórias. Então tem assim, nome do cachorro. Não, o nome do cachorro não é obrigatório. Agora, se o cara tem documento do imóvel, ou se o cara é assentado, ou o nome do cara, CPF do cara, esse é obrigatório. Então questões lá que são obrigatórias. Tem várias questões, tal. Aí, ó, só falando para você do SINCAR. Aí, pessoal, como eu disse, a coordenação depois tem que verificar junto a cada estado como que está isso daqui. No caso nosso lá no Mato Grosso, a gente incluiu as questões que o SINCAR, porque o SINCAR pediu mais coisa que o SICAR. Então eu tive que incluir no formulário mais coisas que eu pedi. Lá em Minas, por exemplo, lá em Minas não, lá em Minas é o SICAR. Então é um formulário antigo normal mesmo. Então são 2 decretos, essa lei complementar, que no SICAR não era obrigatório foto, agora ficou como obrigatório foto, documentos pessoais, documentos de propriedade ou posse e comprovante de endereço, tem que ter foto disso. E, pessoal, aqui tem alguns conceitos, SICAR, SINCAR, CAR, termo de compromisso, regularização, mas depois, quem quiser, depois eu posso passar essa apresentação. Não, essa lei aí, esse decreto 7.830, né, de 2012, eu estava lendo ele, eu achei muito estranho o artigo 2.9, que diz que a representação gráfica plana em escala mínima de 1 para 50 mil, que contenha particularidades naturais e artificiais do imóvel rural. 1 para 50 mil. O assentamento não se aplica. Não. Então isso aqui é um erro muito grande.
O que acontece é que, por exemplo, saiu o decreto pensando no geral e não saiu pensando em assentamento, que é a maioria das vezes. Exatamente. Sai pensando no geral e não sai para assentamento. Você falou tudo do assentamento e ele me joga aqui o número 9 para 50 1 para 50 mil, então você não Quer pega dizer, assentamento. ninguém faz um carro para 50 mil. Então aqui tem outras, depois vocês vão pegar, tem área, aqui que é área degradada, área alterada, área abandonada, pousio, recomposição, rio perene, rio intermitente, rio efêmero, como o Gabriel falou. Eu vou agora passar para outra apresentação, que é uma parte mais prática, que eu acho mais interessante. E essa parte do ambiente aí, pessoal, nada mais é depois de vocês pegarem. Sim, a professora Laura depois vai, muita coisa errada aqui, depois ela vai me corrigir, mas aí amanhã a gente vê. Vou fazer a outra apresentação, que é o planejamento das ações de campo. Vai dar para vocês mais ou menos assim, uma visão geral do que são os trabalhos de escritório antes de eu ir para o campo, propriamente dito, fazer o meu trabalho. Eu vou passar para vocês aqui a realidade que nós estamos encontrando no Mato Grosso e em Minas. Pode ser que esse projeto, eu estava dando uma olhada no próprio material, vocês têm umas particularidades que nós não temos, já estão num avanço maior. Então pode ser que algumas dessas etapas sejam maiores, pode ser que não tenham. Então, isso aqui vai ser uma linha geral, mas depois vocês vão ter que afinar a questão de crédito, mesmo que lá nós não temos, aqui vocês têm, a questão de ADER, nós não temos, aqui vocês têm. Então, talvez vão ter algumas outras atividades. Mas em linha geral, já vai ter como vocês terem uma ideia de como são os trabalhos. Então, escritório, trabalho da equipe gel. Então, o que a gente faz isso no escritório? Nós temos lá no Mato Grosso hoje uma equipe de 4 pessoas que trabalham com isso aqui. Então, relação dos assentamentos pertencentes ao projeto, você tem a relação de qual assentamento está participando do projeto, relação de beneficiário do assentamento, isso aqui é o INCRA tem que passar, né? Perímetro dos assentamentos, grade de lotes, parcelamentos, o INCRA tem que passar os parcelamentos de cada assentamento desse. Porque essas informações, pessoal, vocês têm que ir para campo com elas. Vocês não vão levar. Antigamente eu fui para campo como? Imprimia o mapa, levava a prancheta, tal. Hoje não. Hoje você tem tudo aqui. Você tem relação de assentamento aqui. Você tem a relação dos beneficiários de cada assentamento. Você tem os mapas, você tem o formulário, tudo aqui. Uma ferramenta só. Um GPS, você bate foto. Quem fazia o trabalho antigamente sabia, tinha que levar uma bolsa, tinha que levar o GPS separado, a máquina fotográfica, a prancheta, tudo isso. Hoje não, hoje com o equipamento você faz todo o trabalho que a gente fazia antigamente. Inclusão das bases e mapas e formulários no tablet, que nós temos que fazer isso para o campo. Criação de 100 logins usuários para acesso. Então isso todo mundo tem que ter, pessoal. Vem para campo, senha com login do usuário. Então trabalho da equipe gel. Recepcionar os arquivos de perímetro e parcelamento das grades de lotes. Então esse é o trabalho que faz, principalmente no QGIS, pessoal. É um software chamado QGIS, que é um software livre, todo mundo pode baixar. Esse software que você faz as vetorizações, análise das bases existentes. Base, pessoal, é o que tem já de mapa, o que tem de hidrografia, de estrada, de uso do solo. E aqui são alguns lugares, a IBGE, IBGE, IBAMA. Ajuste e vetorização das bases. Vetorização, só para quem não é da área, o que é vetorização? É eu pegar um mapa, tem uma foto lá, mapa do Google Earth. Eu vou desenhar aonde é mato e eu vou desenhar uma estrada do lado. Quando eu desenho essa estrada do lado, eu estou vetorizando. Quando eu faço um polígono, isso aqui é um mato, eu estou vetorizando. Quando eu faço um rio, uma hidrografia, eu estou vetorizando. Quando a gente fala vetorização é isso. Essas vetorizações, pessoal, é feito por pessoas que pegam isso daí, tratam isso e jogam isso dentro do tablet. Tá? Quando você for para o campo, você tem essa informação. Ajuste de vetorização. Desmate pós 2008, que a gente chama de uso atual. A gente foi desmatou depois de 2008, uso atual. E desmate antes de 2008, que é o uso consolidado. O uso consolidado, pessoal, tá ok. O uso atual que é o problema. O uso atual é reflorestado. Esse que é o nosso problema. Vegetação nativa, que é o que tem de mapa. Hidrografia, sistema viário, tal. Preparo do material para utilização em dados, que é a elaboração do MP-Tiles e o apoio a CELAT. MP-Tiles, pessoal,
É como chama o arquivo, mas nada mais é que a imagem de satélite que vai para o tablet. Hoje à tarde nós vamos ver isso aí, o que é a imagem está lá. E o apoio SQLite são as virtualizações. Então, quem já fez algum trabalho em AutoCAD ou em QGIS, você lembra. Você tem a imagem e você vai clicando as layers. No caso do QGIS são as shapes. Você tira uma shape, põe outra shape e tal. Então, isso no tablet você consegue fazer. No tablet você liga e desliga. Eu quero desligar essa imagem, ligar outra imagem. Eu quero colocar o rio preto, eu quero colocar o rio azul. Eu quero botar o desmate em tal cor, eu quero pôr tudo isso nós vamos fazer. Aqui ó, um exemplo, ajuste de utilização hidrografia. No IBGE, pessoal, o rio está passando assim, ó, a fonte do IBGE. Na CEPLAN, lá no Mato Grosso, o rio passa aqui. O que o pessoal lá do Radis fez? Pegou e desenhou o rio dessa forma. Olha a quantidade de detalhe, de riqueza que tem aqui. Se você fosse para campo, para a base do IBGE, só ia ter esse rio aqui. Isso, pessoal, são pessoas que fazem essa vetorização. Então, muitas vezes, pessoal, esse trabalho pode ter algumas pequenas imperfeições. A pessoa desenhou um rio aqui, mas eu fui lá, não tem rio. Eu tenho que informar o técnico que está analisando essa informação no escritório que essa informação está equivocada. Aí eu ponho um ponto no GPS lá e falo, essa hidrografia não existe. Então o trabalho, pessoal, começa no escritório, vai para campo, é validado no campo e volta para o escritório. De lá no escritório eu posso pegar e olhar, aqui tem um ponto, eu olho e falo, o que é esse ponto? Essa hidrografia não existe, aí tem uma foto lá, seco, não tem nada. Aí o que eu faço no escritório? Eu tiro essa dele. Eu tiro ela. Vetorizo de novo. Essa dinâmica é importante se entender. O trabalho começa no escritório, é validado no campo e volta para o escritório. No caso de estradas, o sistema viário. Do IBGE, ó, está até certinho, né? Da CEPLAN já está um pouco equivocado. Agora já da Radis, eu tenho bastante. A Radis, assim, pode considerar, o Rapata vai ter a mesma coisa, vai ter riqueza de detalhe muito maior. Por quê? A maioria dessas vetorizações aqui são feitas automáticas. Automaticamente é feito. E essa aqui não, vai ser feita por pessoas que olham a imagem e vai desenhando. E o drone, que o drone vai melhorar bem mais, porque essa imagem ainda pode carecer, você pode ter um zoom maior, te dar uma riqueza maior ainda de detalhe. Olha lá, ó, vegetação nativa. Olha aqui para você ver. Isso é feito automático. Existem softwares que fazem isso. Quando o Lavras fez o CAR de todos os assentamentos, foi desse jeito, foi automático. Eles não iam pegar e atualizar os... São não sei quantos mil assentamentos no Brasil. Eles não iam atualizar, eles fizeram automático. O que tinha cor verde escurão ficou vegetação nativa, o resto foi desmate. Quando você vai vetorizar, ó, você já vetoriza, né, bem mais recortado. E parcelamento, né? O parcelamento em volta do rio aqui veio assim do INCRA. A gente ajusta de acordo com o rio. Que bases, pessoal, que o pessoal usa para fazer esse trabalho? CIGEX, que é do Exército, das ONGs também, tem muito material feito já por ONG. IBGE, I3GEL, que é do INCRA. Imagem de satélite, Landsat, Spot, Sentinel. Dados do CAR, do SICAR. Dados de informação do PANT que vai vir. É chato, né? Limite de assentamento e parcelamento são passados pelo INCRA. Esses são os insumos. E as classes de cobertura de solos. Isso aqui tudo vai no tablet, vai na informação. Aonde? Isso, do limite do assentamento, 1 km de volta. É feito um offset de 1 km em volta. Então eu tenho onde é núcleo urbano, infraestrutura do imóvel, estrada, ponte, remanescente de vegetação natural, espelho d'água, que é rio morte 10 metros, lagoa, natural artificial, uso consolidado, que é o SMART antes de 2008, uso atual, afloramento rochoso, interferência atmosférica, hidrografia, sistema viário, parcelamento. Toda essa informação, pessoal, vai no tablet. É só usar a informação no tablet. E você vai verificar. Eu estou falando lá que tem um desmate atual. O cara fala, não, o desmate aqui aconteceu antes de 2008. Na tua imagem está mostrando que não, que foi 2008 para cá. Então você tem que conversar com o cara. Muitas vezes, gente, pode ter tido um equívoco mesmo. E aí você vai botar um ponto lá e falar, ó, técnico, avalie novamente. Porque o teu poder de análise lá no campo é um. O técnico lá no escritório, então um arcabouço de imagens, de coisas, você pode fazer muito mais coisa. Né? Então, esse é o resultado que você tem. Esse aqui é o resultado que vai para o tablet. Por exemplo, você tem uma imagem de 2008
e uma imagem de 2015, essa aqui ainda é antiga, né? E você tem isso aqui, a área do assentamento. Aqui são as classes, né? Desmateantes 2008, que é o uso consolidado. O verde é a vegetação nativa, que é o mato. E esse rosinho é o desmate pós 2008, seriam essas áreas. Essas áreas aqui são as áreas passíveis de recuperação. Isso, pessoal, você vai ver lá, quando você estiver no lote do fulano, você vai saber, ó, esse lote desmatou um pedaço aqui. Você já sabe. Você vai lá para confirmar. Então, um resumo, né? Área do assentamento, 8.500 hectares. Desmate até, que é o antes, né? 5.000. Desmate pós, 3.000. 300. Vegetação nativa, 3.000 hectares. Infraestrutura, tal, tem todo isso, pessoal. No caso lá, do projeto Radiz, são 99 assentamentos. Nós já fizemos a visita em 67 assentamentos. Estamos com 16 mil cadastros. Nós já passamos de 16 mil lotes, visitando e fazendo esse trabalho. Vocês acharam muitos marcos protegidos? Tem muitas vezes, quando o INCRA passa, em Minas, o que acontece? Quando a grade vem certificada, é difícil. Mas no caso do Mato Grosso, a bagunça é muito grande. Porque não tem grades, eles não conseguem oficializar a grade. Então tem um parcelamento que é o anteprojeto. Você chega com o anteprojeto lá, você também era para ser assim. Os lotes lá estão assim. Pô, mas como? Os caras nem inverteram. Aí o cara fala, aí mostra no mapa para você e fala, não, esse é o anteprojeto, o projeto está aqui. Muitas vezes, gente, a grade a gente consegue lá no assentamento. E aí você leva para o INCRA. Fala, INCRA, você reconhece esse parcelamento aqui? E aí é uma grande dificuldade. O cara do INCRA fala assim, não, é esse mesmo. Muito difícil ele vai pôr o dele na reta assim para ter esse mesmo. Alguns falam, outros não falam. A questão de parcelamento, pessoal, é uma questão delicada e tem que ser levada assim, quanto antes, correr atrás das superintendências. Isso é na superintendência. E onde não temos superintendência, é nos escritórios avançados, unidades avançadas. No Mato Grosso conseguiu muito na unidade avançada. No interiorzão lá de Guarantã, o cara tinha o que não tinha na superintendência. Vamos lá, campo, mobilizações. Então assim, eu faço todo esse trabalho, estou com o tablet ponto, estou com a vetorização do assentamento, está pronto para ir para o campo esse assentamento. No caso assim, vai ter um grupo, né? Esse município, normalmente a gente trata por município. Nesse município tem 3 assentamentos. Deixo tudo pronto os 3 assentamentos. O intuito dessa reunião é a divulgação do projeto e a mobilização dos assentados para aceitar a visita do técnico, responder o questionário, além de informar os assentados a provável data da visita. A gente sempre tenta passar no planejamento, depois eu vou mostrar para vocês uma planilha de planejamento, aonde eu estou fazendo mobilização, aonde eu tenho técnico de campo, aonde eu preciso abrir a frente para o técnico ir. No caso nosso, nós temos nossa visita é uma visita e é bem rápido. Tipo assim, a gente passa do assentamento para o outro de uma equipe, é a mesma equipe que faz todos os assentamentos. Né? Então a gente vai abrindo, fazendo as mobilizações, eles vão vindo atrás fazendo os levantamentos. E a questão de aceitar a visita, pessoal. O homem do campo, o assentado, principalmente o assentado, tem muito pé atrás, porque queira ou não, é judiado. O que a gente viu de gente que reclama que assim, o INCRA me colocou aqui, nunca mais veio aqui, não sei o que, estou aqui jogado, aí você vem agora querer saber informação da minha vida, quanto eu ganho, como é que é a minha área, o que eu desmatei. Então, tem que ter uma quebra para o cara aceitar. Aonde o cara não aceitar a sua visita, é tempo perdido para todo mundo. Nós temos uma faixa no Mato Grosso, das 15 mil visitas, se eu não me engano, é 1% de não aceitou a visita. É muito pouco. Tem 1 ou 2% de lote vago, também acontece, mas é muito pouco. Agora, esse trabalho de mobilização municipal, mobilização local, é para isso, para não deixar. A gente consegue determinar onde a mobilização foi mais mal feita, onde tem mais não aceitou a visita. Onde não aceitou a visita, principalmente, é onde foi feita mal, a mobilização foi mal feita. Tipo, foi feito muito rápido, foi feito que a equipe estava parada, então faz uma reunião só para 200 famílias. Aí quando você faz uma reunião para 200 famílias, claro, você não vai atingir todo mundo. Muita gente não vai estar sabendo da reunião. Segunda-feira começa o trabalho, o cara não está sabendo, o cara não aceita a visita. Na quinta-feira, a gente vai falar com o vizinho dele, não, o pessoal deveria, eu fui na reunião, pode aceitar. Aí o cara liga para você, então, pode vir aqui, eu vou fazer o serviço.
Divulgação. Para a reunião de mobilização e estruturação dos assentamentos, é elaborado um convite com o horário e local da reunião e os temas a serem abordados. Faz um papelzinho, isso é um tempo que a gente faz, né? Esse convite pode ser entregue na escola, para os alunos, nas associações, sindicatos, cooperativas, né? E também em rádio. Uma estratégia interessante que a gente faz é duas coisas legais. Nos assentamentos que tem internet, só no Mato Grosso é fácil. Muitos assentamentos têm internet, mas não pega celular. Então, quando tem internet, tem o WhatsApp. Aí põe no grupo do WhatsApp, todo mundo fica sabendo, né? E na escola, você leva lá 200, 300 papelzinhos na escola e entrega para os alunos. Quando é escola do assentamento, entrega lá. Aí as crianças levam também para os pais. E rádio, nos assentamentos próximos de cidade, você foi na rádio, conversa com o cara, fala assim, eu tenho um trabalho social, não estou ganhando dinheiro com isso. A primeira coisa que o dono da rádio vai perguntar é quanto você vai cobrar por lote. Isso é normal. Quanto você vai cobrar por lote? Porque já teve 10 empresas fazendo carro aqui já, 10 já cobraram, quanto vocês estão cobrando? Você está dando um projeto social, o INCA, junto à universidade, tal. Eu preciso que você me ajuda a fazer a divulgação. Quando o cara entende, o cara não te cobra nada e faz a divulgação para você. Muitas vezes o cara não faz. Isso é um outro detalhe importante, pessoal. Muitas empresas já foram dentro do assentamento fazer cargo. Não foi fazer o cargo, foi fazer só o protocolo, né? E o cara já pagou uma, pagou duas, pagou 3 vezes. Muitas vezes, pessoal, acompanhado por técnicos do INCA. Isso é problema. O técnico do INCA acompanhou o cara. Pô, mas o técnico do INCA falou que era pra gente fazer, cada um deu R$500 pro cara. Muitos técnicos montaram escritório, que era um técnico do INCA e o município. Agora, olha pra você ver. Pode fazer carro particular dentro desse assentamento, pessoal? Não pode. Assim, o cara vai ter um protocolo ali, o protocolo ajudou ele pegou o Pronaf, né? Não, tudo bem, o cara não te roubou. Só que o técnico fala assim, não, eu fiz o cargo do cara, eu nem podia fazer, cara. Então, mas tem, assim, é benefício para o assentado ele ter o cargo, né? Assim, vendo o que você está falando. Então, às vezes eu acho que, eu não sei se alguém aqui já está atuando, inclusive queria saber como que é, quando chega lá, se o pessoal te recebe, né? Te recebe bem ou não, porque é complicado isso aí. Foi o cara já fez o serviço lá, e você vai falar que vai fazer a coisa certa. O cara vai acreditar. Você não vai falar que é a coisa certa. Nossa, a maioria das vezes nós vamos atualizar os dados. Certo. Porque se você falar que o cara está errado, o cara vai atrás do cara. Sim. Você sabe quem é um dos caras que mais atrapalha esse trabalho em campo? As empresas de consultoria, de ambiental, agronômica, que é esse pessoal que faz o cargo assentado. Vai lá, faz um pacote, já são quantas famílias? São 50 famílias. Tá, vou cobrar 500 de cada um. Beleza. O cara faz o cargo todo mundo. Quando você chega no município, você vai conversar com o prefeito, com o secretário, o cara fala assim, pô, mas o fulano já fez o cargo lá todo. Aí você vai identificar que é o cara que já fez o cargo de todo mundo. Né? E aí é conversar, porque esse cara vem atrás da gente. Ô, o que você vai falar lá? Você vai, o que é o trabalho? Você vai explicar, você vai só atualizar os dados. Quem tem que pôr pela instrução normativa é o INCA. O módulo oficial é o módulo de assentamento, não é o módulo imóvel. Por isso você tem que ter um embasamento de lei, que você vai conversar com muitas vezes pessoas que têm a técnica, né? Para você quebrar esse gelo, né? E aí o assentado vai falar, pô, então tem que fazer de novo então, mas quanto vai pagar? Não vai pagar nada, já está sendo pago, pô, então aí beleza, né? Se você falar, se fosse cobrar, já ia ganhar uma confusão danada. Para a realização dos seminários é utilizado um flipchart para a apresentação, pois nem todos os locais concordam com a show, então a gente tem eu vou mostrar para vocês o flipchart depois. Tema, folder, cartilha, né? E o número de se o número for grande, vamos lá, fazer uma reunião para 100, 150 pessoas no barracão, aí você tem que ter um microfone, uma caixinha de som, para você poder falar. Você não fala. Esse aqui é o modelo, pessoal, do flipchart que a gente usa lá. É tipo um cavalete, tipo esse aqui, ó, que a gente carrega no carro para fazer a apresentação. Muitas vezes, pessoal, a apresentação é assim, ó. Muitas vezes não tem barracão, é debaixo da árvore. Onde que é que não tem associação no assentamento? Não tem. Onde vocês reúnem? Debaixo dessa árvore aqui. Ué, põe os bancos lá e reúne debaixo da árvore. Torcer para não chover, vamos embora. Então, vou clicar aqui só para aparecer lá. Esse material, pessoal, você não tem PDF aqui, não, velho? Esse
Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui. Trabalha um pouco aqui. Esse material, pessoal, é o material que a gente usa no Mato Grosso e é bem parecido com o que usa em Minas. Quem sabe pode servir para vocês fazer o modelo que vocês vão usar. A coordenação vai usar. Pode fazer a tela inteira, sabe? Isso, olha lá. Projeto, então assim, são 20 páginas, é um flipchart feito em lona. Porque se fizer em papel, molha, chove, então é feito em lona e faz uma vez só. Então, são 20 lonas de 88 por 64, daquele tamanho. Com 20 páginas, a gente preparou um material e esse material vai para o coordenador, vai fazer a mobilização. Então, passa rapidinho. Então, do seminário, o que é o projeto, a origem do projeto, vamos passar. O objetivo, né, elaborar 24 mil CAR, tal, a gente vai passar. O que é o cadastro rural, vai passar. Aí tem um resuminho das áreas de preservação permanente, vai passar. E daí das exceções, pode ir. É um material, muito técnico. Hoje eu avalio dessa forma. Se eu fosse fazer de novo, eu faria. Então, vê lá, ele fala sobre PRA, muito artigo, muito da lei. Eu acho que para o cara entender aqui é muito difícil. Ele engole sem digerir. O que é o diagnóstico de sistemas agrários, para que serve o diagnóstico, como funciona. Porque lá no nosso caso nós temos 3 vertentes. O CAR, o diagnóstico e as pesquisas acadêmicas. Então fala como é que é o diagnóstico, quem são, como vivem, como são os lotes que produzem, que é as perguntas que a gente faz no questionário. Né? Pode passar. A ferramenta, então eu explico para o cara que o técnico vai para campo com tablet, que tem imagem, que não tem como o cara me querer me enganar, que não teve desmatamento, porque eu sei do desmatamento, eu mostro para ele na imagem. Isso a gente fala na reunião. O cara já vai sabendo que não tem jeito. E sobre pesquisa acadêmica, fala uma coisinha assim de como é que é a pesquisa, tal. Aí como será a visita na propriedade, explica para eles também um pouquinho, e qual é o benefício do pacientário e como ele pode participar. Esse é o modelo que a gente usa. Talvez você pode pegar esse modelo e fazer um outro parecido, ou outro talvez menos técnico, mais fácil. Certo. E o outro material é o banner, que é aqueles banners lá, clica em banner. Então são 3 banners. Então o conjunto sempre é o quê? É o tablet, é o flipchart, 3 banners desse, que tem mais ou menos um resumo. Também eu acho que é muito carregado, então acho que poderia ser coisa mais simples e tal. Isso aí, 3 banners desse a gente põe lá na parede também. Pode voltar. Pode voltar. Tem um folder. Um folderzinho assim, que a gente entrega para eles. Esse material talvez é o material que mais vai servir. Porque esse material vai levar para o filho dele ler, que talvez ele não saiba, levar para a mulher dele para ver o que é, o que não. Mas também é muito técnico. Se eu fosse fazer de novo, eu faria um negócio mais fácil, de leitura, umas imagens, mais ilustrativo, sabe? Então, mas assim, esse aqui é o folder, dos folders que saiu o banner até. Mas assim, eu acho que o pessoal que vai fazer, talvez poderia pegar um modelo desse para poder trabalhar. Talvez não sei se vocês vão usar flipchart, usar banners. Esse é o modelo que a gente usa lá. Olha lá, pessoal, isso aqui é normalmente uma reunião, aí quando tem barracão, aí fica arroiado de gente, tem 100 negros, 150 negros, tem vezes, né? E aí vai lá pro pessoal. O pessoal está interessado, todo mundo, no comecinho da conversa, né? Todo mundo interessado. Pode passar. Tem uma parte, pessoal, então tá assim, a parte de mobilização, então teve a parte de trabalho do escritório, a parte de mobilização, a parte de divisão de lotes. Isso aqui, pessoal, lá no Mato Grosso, como a gente trabalhava com diversas equipes dentro do mesmo assentamento,
Porque assentamento lá para nós assim é 500, 800, 1.500 famílias, assentamentos grandes, né? Então a gente pegava a equipe, nós trabalhávamos com 21 pessoas, eram 7 equipes de 3. Eu pegava o assentamento de 1.000 e dividia nas 7 equipes. Cada um trabalhava dentro de uma área, para mim saber que ele pode explicar. Então, ó, então aí, grupo 1, grupo 2. Então, isso, pessoal, isso é por causa da nossa logística lá. No caso de vocês vão ter que estudar sobre essa logística mesmo. Talvez, quando tem equipe muito grande, vai ter que dividir a equipe. Você pode fazer uma equipe num assentamento, uma equipe no outro. E aí, pessoal, no grupo 1 é do lote 1 ao lote 16. E da equipe do grupo 2, do lote 17 ao lote 30. Acabou. Aqui, ó, área coletiva, área da... a gente não entra nisso aqui, a gente entra onde é lote. Como eles vão atuar lá dentro da equipe, aí a equipe vai ver. Vocês vão ver depois, pessoal, que a parte prática, vocês vão avaliar, é feito sempre uma visita prévia antes de qualquer trabalho da equipe. Vocês têm que ver, tem muita mulher que está trabalhando no grupo. Tem um problema dentro disso, assim, não é só de assentamento, qualquer propriedade rural. Tem muito homem que mora sozinho. Você mandar uma mulher fazer um trabalho lá com o homem, e o homem não, o homem dá em cima mesmo. O homem dá em cima mesmo. O cara mora sozinho ali. Parece uma mulher ali, o cara vai bater em cima. Então isso é uma coisa assim, muitas vezes tem mulher que mora sozinha. Teve assentamento, o marido foi embora, tá a mulher e o filho. Aí muitas vezes fica evasivo o homem chegar lá e fazer um trabalho dentro de uma casa de uma mulher. Então assim, o que a gente costuma fazer? Os grupos nossos sempre tem homem e mulher junto. Por causa desses casos. O homem que está lá sozinho, vai um cara lá. E a mulher vai uma mulher. Para tentar evitar. Ou vai em grupo, ou vai em dois. Tive vários casos lá na coisa. Vários casos. O cara deu em cima, de mulher deu em cima de caboclo. Ele também. Então isso acontece. Vocês acham que não, mas isso acontece. Então, pessoal, assim, ó, do nosso caso, né? Como é que é a visita? Como é que funciona a visita nossa? Apresentação, então uma pessoa se identifica, apresenta que é técnico do projeto, tem um crachá, tem uma camiseta, o carro normalmente é adesivado, ou, né, tal. Perguntas da reunião, teve reunião, estou sabendo, muitas caras não estou sabendo. Não, teve reunião, assim, assado, dia tal. Fala sobre o carro, sobre nós temos agrários, né, tem um folderzinho que você pode entregar a pessoa, tal. E aí, pessoal, muitas vezes você marca as entrevistas. Porque no nosso caso lá, a gente faz, o mesmo técnico faz 3, 4 visitas por dia. Então, o tempo de eu achar a pessoa lá é um problema. Então, muitas vezes o cara não mora no lote. Ele mora na cidade. E você foi 3, 4 vezes lá e não achou o cara. Aí você anda 180 quilômetros e não acha o cara, que é o meu caso. Eita, o que a gente tenta fazer? A gente tenta, na mobilização, a gente tenta dizer, pessoal, a equipe vai estar passando do dia 15 ao dia 25. Então, nesse período, tente ficar no lote, tente acompanhar, na total, o cara saber. Então, para encontrar. Muitas vezes você encontra o cara lá, e fala assim, meu chefe, mas agora eu estou tirando leite, eu não posso te atender. É óbvio, você não vai, o cara não vai perder o leite para ficar conversando com você. Que hora que eu... Não, vem 2 horas. Beleza, 2 horas, marca 2 horas, vai para outro lote. Chega lá, como é que é? Não, eu estou disponível aqui, pode fazer. Opa, bora. Você sabe que 2 horas você tem um outro lá. Né? Aí depois tem a manhã do almoço, tá? Mas depois eu explico para vocês, é uma história. Então assim, aí aplica o instrumento de coleta de informação, que é o formulário, vai aplicar o formulário. Aplicar o formulário nada mais do que fazer as perguntas. Nome, CPF, RG, aplica o questionário inteiro, depois fotografa documentos e eventos dedicados no lote. Então vocês vão gravar os documentos do cara, fotos dos documentos. Depois disso aqui, pessoal, praticamente você acabou a visita da parte da casa. Porque essa primeira parte é feita na casa, ela é feita debaixo do pé de árvore, que é perto da casa. Você vai sentar com o cara ali, vê se o cara tem um café, uma água, você faz entrevista, bate fotos dos documentos. Ali, pessoal, acabou aquela parte. Você vem para a parte de avaliação ambiental e avaliação da parte de produção, que é o quê? Visitar no lote o que tem de problema, o que não tem, como é que é a produção, o que não produz, o que produz, para ter foto das benfeitorias, o que tem de curral, o que tem de coisa, tal. Depois disso, pessoal, acabou a visita. Então assim, a visita tem uma parte em casa ou perto da casa e depois a parte de visita e avaliação ambiental. Então tem essa parte da produção, você vai perguntar em casa ou só depois? A produção você pergunta lá, junto com o formulário.
Você aprovou no formulário. Depois, na parte de avaliação ambiental, é que você vai visitar para ver. Aí você vai visitar o mandiocal, você vai visitar, como o Gabriel falou, ver lá, tem de mandioca, tem de banana, tem de gato, tem muitas coisas. Uma coisa importante, pessoal, localizar previamente as áreas de interesse na imagem. Conversar com o parceiro sobre os eventos, realizar visitas locais e fotografar os eventos identificados. O que é isso aqui, pessoal? Quando eu vou para o lote 32, eu já tenho como saber na imagem ali que se tem desmate antes de 2008, se tem desmate fora de 2008, se não tem, se tem mato, se não tem. Se ele tem um mato lá no fundo, com uma ferramenta, eu consigo medir o mato lá no fundo. Normalmente eles vão desmatando do começo para frente, então o mato sempre fica no fundo. Ah, eu tenho um mato lá no fundo, você tem como saber, você, com uma ferramenta você mede. Ah, tem 4 hectares. Ah, eu tenho um mato lá de 3 hectares, não, uns 4 hectares. Mas como é que você sabe? Ah, é aqui na imagem. Menino, quando você mostra, você desaba o cara. Porque tudo que ele ia mentir para você, ele já não vai mais. Porque você conseguiu medir a área que nem ele sabia o tamanho que era. Então isso é importante. Então quando você vai fazer a conversa com o cara, você está com várias informações já na tua cabeça. Tempo médio de visita, 2 horas, 2 horas e 30. De 3 a 4 visitas por técnico por dia. Isso, pessoal, isso é agora eu estou falando para vocês. Isso é um trabalho lá do Radis, né? No caso de vocês, eu vi que tem a questão do crédito, que são licença técnica. Então pode ter outras atividades envolvidas junto com essa visita. Mas, em linhas gerais, seria isso. Talvez vai ter alguma atividade a mais. Vai ter que preencher um outro questionário. Tá, mas eu não tinha questionário. Vai ter que fazer foto de alguma coisa. Tá, mas é foto. Mas, em linhas gerais, seria isso. Quando acabou, pessoal, acabou. Então, tipo assim, para tudo isso daqui que eu fiz no lote lá, eu precisei de internet. Eu não preciso de internet. Porque eu baixei o detalhe, está no tablet. O formulário está no tablet, tudo no tablet. Eu uso isso lá, o que eu estou precisando é o GPS. O GPS o tablet usa. Quando eu chego em casa à noite, que eu tenho Wi-Fi, aí eu encaminho o formulário via Wi-Fi. Então eu vou precisar de internet, pessoal, para baixar a informação, para baixar o formulário, detalhes. Eu faço isso uma vez, claro. Eu vou trabalhar no assentamento por 2 meses. Vou baixar uma vez a informação. E formulário, o mesmo formulário, então eu não preciso baixar ele. E enviar. Então, para o trabalho, para o médio trabalho, eu não preciso de internet. É só na hora de enviar que eu preciso de internet. Então, eu posso fazer. No formulário, eu posso ter 30, 40 formulários. Tipo, eu vou ter que ficar no assentamento aqui até acabar. Eu vou ficar lá, 40 formulários. Eu faço 40. Depois eu envio tudo de uma vez. Não tem problema. Cuidado, só que tem um limite. Limite de quê? Limite de armazenamento. Se eu pego um tablet desse, eu vou no nosso celular. Quem tem WhatsApp sabe. Você vai lá, vai baixando os vídeos, vai vendo. Quando vê, já está lotado, né? O tablet também. Então depois você pode perder a informação. Então no limite eu acho que 30, 40 formulários dá para trabalhar. Então, pessoal, tentei dar uma pincelada assim geral da minha vivência que eu tenho de campo. O Gustavo vai fazer uma parte agora do portal, e a gente vai fazer uma prática depois de como baixar formulário, de como enviar, tal. Porque domingo à tarde, pessoal, é o dia da prática. Aí domingo à tarde nós vamos abrir o formulário, vamos lá preencher o formulário. Nome do assentado, fulano, preencher o formulário inteirinho. Vamos gastar talvez a tarde inteira. Todo mundo fazendo. Vai ter lá 50 tablets, nós também 100, vai ser dois juntos, vai fazendo. Tá, ele vai fazer um pouco, vai fazer um pouco lá. Agora, se você então, se você quer vocês verem. Você quer ajuda? Então, o pessoal de Rondônia aí tem tablet, né? Só tem o que não tem. Então aí junta o grupo, pessoal, junta o grupo em volta deles aí, porque nós vamos ter tablet hoje para todo mundo. Então, podia ficar uma pessoa de Rondônia com uma pessoa de outro lugar. Pode porque ser. o pessoal de Rondônia já sabe, vai ajudar. Eu vou dar uma ajuda aqui para vocês terem o microfone. Nessas cadeiras a gente pode mexer. Então seria legal formar uns 10 grupos. Uns 10 grupos de 5 pessoas, preferencialmente mais grupos. 15 grupos. Os 15 grupos de 5 pessoas, depois qualquer coisa a gente vai aumentando. 15 de 3 pessoas, de preferência pessoas
pessoas de regiões diferentes, mas assim, seria legal vocês mexerem na cadeira. Faz grupo de 3. Pode ficar à vontade, juntar a cadeira aí, porque a gente vai Pessoal, depois vocês devolvem, tá? Presente não.